Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós vamos trazer um estudo muito importante. Eu diria que é o estudo mais importante do meu canal, que é o estudo sobre entender o sacrifício de Jesus Cristo. Muita gente ouviu falar que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, porque Ele nos ama, mas entender o que isso realmente significa e por que tinha que ser desse jeito são poucos os que entendem. Orem ao Espírito Santo de Deus para que vocês possam ter a mente clara, para que o Espírito de Deus fale ao coração de cada um e que cada um de nós possa aceitar esse sacrifício e vivê-lo no dia a dia, nos tornando pessoas obedientes à lei de Deus, pessoas assim melhores para herdarmos o reino dos céus. Fiquem todos com o estudo de hoje com o nosso querido pastor Davi Alves. Bora começar. Olá, graça e paz a todos. Para mim é um prazer imenso estar aqui para preparar mais um vídeo da Palavra de Deus. Espero que você vá até o final desse vídeo e compartilhe. Mostra para as pessoas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, quero apresentar a todos o porquê do sacrifício de Cristo. O porquê que Jesus deixou o seu lar de glória. Porquê que Jesus deixou no céu, deixou de ser adorado pelos anjos para vir a esta terra sofrer. Porque você tem muito valor diante de Deus. Deus viu em nós algo importante. Esse vídeo sobre o sacrifício de Cristo é para aquelas pessoas que acreditam na Bíblia, para aquelas pessoas que acreditam na palavra de Deus. Mas se você não acredita ainda na palavra, pare um pouquinho. Vamos meditar, vamos refletir, porque nós dependemos de Deus. Ele é a nossa salvação. É através dele que nós respiramos. Ele é o doador da vida. Devemos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Você é propriedade de Deus. Por que Deus mandou que derramasse sangue de animais inocentes? Por quê? Por causa do pecado. Se o homem não tivesse caído em pecado, não precisaria derramamento de sangue de animais e nem também o sacrifício de Cristo. Mas devido ao pecado que entrou no mundo, então Deus amou esse mundo de tal maneira a ponto de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Por que João Batista, quando viu a Jesus, apresentou Jesus à multidão dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque no Velho Testamento, Deus havia estabelecido uma lei de sacrifício. A lei de sacrifício, ela veio por causa da transgressão da lei de Deus. No livro de Levítico, capítulo 4, de 1 a 3, falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. O primeiro homem, Adão, ele pecou contra Deus. Romanos capítulo 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem entrou a morte, e pelo pecado a morte. Para salvar o homem da morte, deveria matar um animal. Queridos, Deus mandou que Adão
oferecesse sacrifício de animal a Deus. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Sua mão deveria erguer-se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que testemunhava a morte e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou animal. Ao matar a inocente vítima, tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar o sangue do imaculado Cordeiro de Deus. Esta cena deu-lhe uma intuição mais profunda e vívida da grandeza de sua transgressão, que coisa alguma, a não ser a morte do amado Filho de Deus, poderia expiar. E maravilhou-se com a bondade infinita que daria tal resgate para salvar o culpado. Uma estrela de esperança iluminou o futuro tenebroso e terrível e o aliviou de sua desolação total. Eis o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por que Jesus morreu? Para nos remir. Será que no Velho Testamento existia salvação fora do sacrifício de animal? Não tinha salvação. A salvação era para aquele que acreditava. A salvação era para aquele que aceitava a lei do sacrifício e cria em Deus Todo-Poderoso. Aceitava a ordem de Deus, a lei do sacrifício. Podemos ver que não existia salvação fora do sacrifício, porque o próprio Caim, ele não ofereceu sacrifício aceitável a Deus. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício, melhor do que o sacrifício de Caim. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Por que que Caim ficou irado contra o seu irmão, a ponto de tirar-lhe a vida? Porque a fumaça do sacrifício de Abel, ela subia em direção ao céu, como um incenso suave. Ambos conheciam a lei do sacrifício. Sabiam que nessas ofertas deveriam exprimir fé no Salvador, a quem tais ofertas tipificavam, e ao mesmo tempo reconhecer sua total dependência dele para o perdão. E sabiam que, conformando-se assim ao plano divino para a sua redenção, estavam a dar prova de sua obediência à vontade de Deus. Sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados, e deveriam eles mostrar sua fé no sangue de Cristo como a expiação prometida. Caim sabia, Caim não se arrependeu. Quanto mais Deus dava tempo para Caim se arrepender, mais Caim se endurecia. Então podemos ver o caminho, dois caminhos aqui. O caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O caminho dos justos, Adão estava nesse caminho, Abel também nesse caminho, Moisés também nesse caminho, Abraão também nesse caminho,
Abraão oferecia também sacrifício. Por onde Abraão passava, ele erigia um altar, construía um altar e ali oferecia um sacrifício conforme Deus ordenara. Então, o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Pouquíssimas pessoas dão crédito à pregação do sacrifício de Cristo. Para compreendermos o valor do sacrifício de Cristo, a enormidade de bênção que tem o sacrifício de Cristo, precisamos compreender o sacrifício dos animais da lei cerimonial mosaica que Deus pediu, Deus deu para Moisés. Deus mandou que Moisés escrevesse essa lei no livro, a lei de sacrifício. Por que no livro? Porque era uma lei provisória. Era um evangelho provisório, até chegar o verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, verdadeiro Cordeiro. Então Isaías disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus fez cair os nossos pecados sobre Jesus. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, arrependei-vos e convertei-vos, diz a palavra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então não existe salvação fora do sacrifício de Cristo. Eis aqui o valor da palavra de Deus, o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Jesus sofreu amargamente na cruz, mas não reclamou, não abriu a sua boca. Ele disse para Deus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqueles homens que estavam ali, com o martelo, com os pregos, e Jesus agora pregado na cruz, sentindo muita dor. Mas em vez dele reclamar, em vez dele sentir assim e reclamar e amaldiçoar o povo por causa daquela dor, não, ele abençoou o povo. Disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, sem a crença no sacrifício, não tem como. Não tinha como alcançar a salvação no Velho Testamento e nem também agora no Novo Testamento. Precisamos acreditar, aceitar. Agora, qual é a prova que eu aceito o sacrifício de Cristo? Qual é a prova? É só levantar a mão? Ou, não, eu aceito. Não, tem que provar. E a prova é esta, obedecer aos mandamentos de Deus. Eis aqui a prova que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se eu tenho essa esperança de salvação, se eu tenho a lei do sacrifício de Cristo na minha vida, eu preciso demonstrar como prova. Jesus provou o seu amor para conosco. E eu preciso provar o meu amor para com Deus, amando a sua palavra,
abraçando o sacrifício de Cristo. Eu aceito o sacrifício de Cristo em meu lugar. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Qual a prova que eu amo a Deus? Quando guardo os seus mandamentos. Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a prova de que o marido ama a mulher é pelos seus atos, né? Pela sua bondade, pelo seu amor. Ele doa, ele oferece benefícios para sua esposa. Então, prova do amor. Agora, para concluir, eu quero ler Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Então, se com o sangue de bode, de ovelhas, de animal limpo, resolvia o problema do pecado, purificava o pecador imundo, quanto mais o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que Apocalipse 22, 14, bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque tem o direito à árvore da vida. E na Bíblia Almeida Fiel, corrigida, bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos para ter direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha, cada ovelha, cada animal morto era símbolo da crença no verdadeiro Cordeiro. E hoje, cada dia, devemos acreditar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse, rogo, pela compaixão de Deus, que ofereceis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Por que nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor, sacrifício agradável, apresentar o nosso corpo diante de Deus toda manhã e toda tardezinha? Os cultos domésticos, de manhã e à noite. Por quê? Porque no Velho Testamento exigia do pecador oferecer 2 cordeiros por dia. Um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tardezinha. Êxodo capítulo 29, versículo 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Assim também hoje, no Novo Testamento, como Jesus já ofereceu o seu corpo em sacrifício na cruz do Calvário, tá? Quando o véu do templo rasgou de alto a baixo, terminou aquela lei cerimonial, terminou o sistema de sacrifício de cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro já estava sendo oferecido na cruz. Agora hoje, como prova de que cremos no verdadeiro sacrifício, cremos em Jesus como Salvador pessoal, devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. De manhã, o culto da manhã, reunir toda a família, agradecer a Deus pela noite, pedir a Deus proteção para o dia. E à noite agradecer a Deus pelo dia e pedir proteção para a noite. Eis a religião doméstica, religião do lar, religião de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e que possamos compreender que Deus preferiu dar o seu filho para morrer do que remover um tio da lei. Satanás hoje
quer apresentar a lei de Deus como imperfeita, uma lei justa que o homem não tinha condições de guardar e que Deus precisava mudar a lei. Mas não, a lei de Deus é perfeita. Deus quis mostrar que a lei é perfeita, a lei é justa, santa e boa, como Paulo disse, o mandamento santo, justo e bom. E Deus quis mostrar para todo o universo e para este mundo que ele não errou. Ele deu uma lei perfeita. E ele preferiu dar o seu filho em sacrifício do que remover a lei ou algum mandamento da lei. E Jesus veio mostrar que através da sua graça, que ele veio implantar desde quando Adão pecou, essa graça que coloca uma inimizade entre nós e Satanás. É a graça de Deus dentro da alma que nos dá esse direito de alcançarmos a salvação, que nos dá esse direito e privilégio de guardarmos a lei de Deus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. A justiça e a paz se beijaram na cruz do Calvário. Todo o universo agora conhece o destino de Satanás, que é a morte eterna, e o destino de todos aqueles que gostam do pecado se envolvem no pecado. E Deus quis mostrar para o universo que o destino daqueles que obedecem à lei de Deus, à ordem de Jesus, o destino é salvação eterna. E Jesus aboliu a lei de sacrifício de holocausto. Aboliu a morte. E veio mostrar o evangelho na realidade. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça e nos faça compreender cada dia mais o sacrifício de Cristo. Estou orando por você. E vamos orar uns pelos outros. Que pela graça de Deus vamos chegar lá. Amém? Que Deus te abençoe.